Fala galera, beleza? Aqui é o Diego, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre a quarta etapa de produção de um personagem 3D, que é a etapa de texturas. Eu vou mostrar para vocês como a gente organiza esse workflow, como a gente separa cada tarefa, a gente se planeja e define aonde a gente quer chegar com níveis de textura. Vou mostrar também como a gente categorizou os níveis de texturas que a gente trabalha na mascoteria, que ajuda não só a gente na produção interna, mas também ajuda o cliente a entender aonde a gente vai chegar com os níveis de acabamento e textura. E para ajudar nisso eu vou usar um projeto real que a gente trabalhou e passou por todos esses processos. Beleza? E se esse é o primeiro vídeo que você assiste do nosso canal, essa é uma série onde eu falo sobre os processos de criação de personagens 3D. Então corre lá que já tem 3 vídeos dessa série e se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Vamos lá! Bom galera, vamos lá. Vamos falar aqui agora de texturas e materiais. Então eu vou usar esse exemplo aqui que é do Matuto. Inclusive eu usei ele como exemplo no vídeo da modelagem, de retopologia e UV. E ele é um bom exemplo aqui para a gente entender como é que funciona esse processo de texturas aí com os nossos projetos. Então aqui a gente tem o nosso concept aprovado, né? Lá atrás, como a gente já até viu o exemplo. E aqui a gente tem uma pose, inclusive a gente traduziu essa mesma pose para o arquivo final. Então essa aqui é a pose finalizada e aqui um close que ele é bem bonitão, dá pra gente perceber bem as texturas de pele e tudo mais. Tá bem detalhadinho, certo? Então a primeira preocupação que a gente tem que ter, né, neste projeto é que nível que a gente quer chegar de texturas, né? Qual é o nível que a gente tem que chegar de detalhamento. A gente, antes de começar a sair fazendo tudo, é importantíssimo que a gente pare, pense e estabeleça aonde eu quero chegar, até onde eu quero chegar, né? Ele pode ser um personagem mais simples, mais lisinho, ele pode ter um pouquinho de textura com bump, ou ele pode ter um pouquinho mais de displace, mais deformações, ou ele pode ter poros, ele pode ter pelinhos na roupa, se for o caso. Então é importantíssimo, antes de começar, a gente estabelecer de onde a gente está, é o modelo cru, né, que é a retopologia UV, e aonde a gente quer chegar, tá? Então esse é o primeiro passo importantíssimo para você começar a pensar em texturização, beleza? Então no nosso caso aqui a gente tinha um projeto com um pouquinho mais de detalhes, de texturas, então a gente sabia até onde a gente queria chegar. Então a gente tinha texturas, detalhezinhos de costuras um pouco mais avançadas, um bumpzinho, o cabelo já era com hair, que a gente utilizou o Natrix para fazer. A gente tem a pele com um pouquinho mais de informação de poros, e alguns displaces durante o corpo, né, que a gente pode dar uns amassados na roupa, tá? Então existe um processo passo a passo também que eu já vou mostrar para vocês. Vou explicar como a gente costuma fazer para a gente ter controle em cima de cada etapa até chegar nesse resultado final, beleza? Antes de começar, eu queria explicar um pouquinho também como a gente separa aqui dentro como a gente classifica, né, os nossos níveis de acabamento. Então a gente tinha alguns problemas no começo, o cliente não conseguia entender qual a complexidade que dá a cada etapa, mais texturas, mais pelos, cabelos e tudo mais. Então a gente criou uma tabela de materiais nossos para conseguir explicar, onde a gente tem 3 níveis de tipos de acabamento, né? Então a gente trabalha aqui com o Hyper, o Master e o Blaster, tá? Então a gente separou dessa forma e tá muito mais fácil de o cliente entender qual o aspecto final que vai ter o personagem mascote dele. Óbvio que ainda tem clientes que ainda não entendem visualmente dessa forma, mas ajudou, vamos falar, cerca de 80, 90% aí da galera, beleza? Então a gente exemplificou aqui, por exemplo, roupas, né? As roupas, que aspecto que elas vão ter em categorias diferentes. Só o diffuse aqui com as costurinhas, mas ela tem um aspecto mais liso. Aqui no Master a gente tem um pouquinho de bump, de displace e deformações de tecido um pouquinho mais genéricas, né? Mas passa o movimento de roupa. E aqui no Blaster a gente tem um pouquinho mais pesado, vamos ter dobrinhas mais realistas, né? Onde realmente precisa, os cantinhos de bolso, vamos tentar trazer aqui pelinhos para dar um realismo ainda maior. E o mesmo se repete aqui para pele, para cabelos e para pelos, tá? Então a gente costuma separar dessa forma para a gente conseguir classificar internamente, para a gente saber até onde a gente quer chegar e para o cliente também entender até onde ele quer chegar com o projeto dele, beleza? Isso influencia em valores e prazo também. Bom, então temos aqui um exemplo do processo inicial realmente desse projeto, tá?
Então deixa eu colocar aqui na ordem. Acho que já estamos na ordem. Então, primeiro preview, né? Então a gente costuma trabalhar com o modelo em 3/4, a gente consegue ver um pouquinho dele todo, a gente não precisa renderizar igual no preview do ZBrush, né? 3 vistas. Esse vista 3/4 já é o suficiente pra gente, porque a gente não precisa agora avaliar a modelagem, já foi avaliado lá atrás, agora a gente só quer o look, né? A aparência desse modelo. Então esse, por exemplo, é um primeiro preview, né? Onde já colocou uma cor base nas roupas, colocou já um diffuse com algumas variações de cores na calça, na botinha, sapato e tudo mais. Então ele já tem o preenchimento geral aí do look dele seguindo o concept. Aí vamos passando por vários processos de aprovação internamente antes de passar para o cliente, né? A gente só passa quando a gente acha que está dentro aí da proposta de look. Então já no primeiro preview a gente percebeu aqui cores que estavam fora da paleta do concept aprovado, o cinto até que passou um pouquinho, ficou um pouquinho fino demais, até uma falha na modelagem, mas a gente conseguiu corrigir nessa etapa. Algumas questões aqui de silhueta do chapéu, né? A gente se perdeu também um pouquinho na modelagem, a gente queria ver um pouquinho aqui da fivela que ele tem, né? Visível, a gente gostaria de ver isso aqui, apesar de lá na frente o cliente ter pedido para tirar de última hora, mas a gente estava seguindo um concept aprovado. Detalhezinhos como esses, tá? A gente notou também uma falha de modelagem, que faltava aqui as fivelinhas que prendem o cinto, tá? Então foram falhas internas, acontece isso mesmo, mas a gente trabalha para cada vez acontecer menos, mas ainda assim acontece e passa por esse filtro interno. E aí o segundo preview, um pouquinho melhorado, com algumas correções que a gente pediu. Um terceiro preview, com o boné também baixando ali. E uma opção de sugestão que adicionamos, não tinha no concept, era essa fivelinha aqui no sapatinho, que não tinha antes, né? Então a gente acabou identificando novos problemas nesses novos previews aqui. Por exemplo, ficou muito forte aqui, né? No caso no Max aqui é o fall off que a gente chama, né? Mas é aquele shader que dá uma leve esfumaçadinha nas bordas dos modelos. Ficou exagerado, então deu uma lavada muito forte no boné, na camisa. Alguns shapes aqui dos sapatos também que a gente queria corrigir. Os volumes também. Que mais? Também a gente foi identificando que estava um pouco escuro demais, precisava um pouquinho mais de contraste aí na informação do xadrez, né? Clareamos um pouquinho também a parte da camisa, e depois adicionamos o cabelo aqui também, né? Até aqui estava o cabelo modelado de base, e aqui já é o cabelo com Ornatrix, no caso, que é o que a gente usa. Deu até um ajustezinho no lábio, que também estava um pouquinho claro. E a última versão do preview foi esta aqui, com a fivelinha, que gostaram, né, e aprovaram praticamente de primeira este look aqui dele, tá? Então daqui pra frente a gente chegou no resultado que a gente estava satisfeito, foi pro cliente, o cliente aprovou também a aparência desse personagem e a gente seguiu, né? Aí a gente segue para as próximas etapas que eu vou explicar nos próximos vídeos. Mas ainda assim ocorrem alguns pequenos ajustes que a gente viu lá na frente e eu vou mencionar aqui para vocês. Por exemplo, o lábio, né? A gente percebe que ele é um cara, para uma churrascaria, esse mascote, e ele está um pouco, ele está muito robusto, né? Tem uma calça com uma certa rigidez ali, grossa, tecido, ele é um pouco parrudo, assim, forte, né? Ombros largos, tem um chapéu de cowboy e tal. E os lábios aqui não está combinando muito com tudo isso, né? A gente percebeu isso depois, o lábio estava um pouquinho afeminado, um pouquinho claro demais, estava com muito brilho. Então ele estava um pouquinho fora do contexto aí do personagem, ele tinha que ser um pouquinho mais bruto, um pouquinho mais rústico, né? Não é um ogro, né? Mas também não é tão delicado como estava aqui. Então, se vocês perceberem depois no modelo final, a gente conseguiu corrigir isso no meio do processo. Beleza, galera? Bom, basicamente é assim que funciona o nosso processo de produção e criação das texturas do shader. Então aqui eu vou mostrar até na cena para vocês como a gente costuma estruturar isso. A gente tem um modelo aí separado nas suas partes,
né, o cabelo e tudo mais, já está tudo bonitinho, com a malha aberta e com os mapas aplicados. A gente costuma separar em média em 3 mapas, depende do modelo, 2 a 3 mapas, né? Este aqui, deixa eu ver, chega a estar separado em 3 mapas, se eu não me engano, por conta do chapéu e o sapato, que tinha bastante informação. Então ficou separado em um mapa para o corpo, certo? Toda a parte de braços e cabeça, um mapa para os acessórios, o sapato e o chapéu, e um mapa, cadê? Onde está o outro mapa? Aqui. E um mapa para roupa. No caso está até separado aqui, mas ele está no mesmo V, né? Um mapa aqui para calça. E o da camisa deve estar aqui. Ah, tá. Aqui acabamos utilizando um tile. Tile é aquelas imagens que se repetem para todos os lados de forma igual, tá? Então nesse caso funcionou, deu certo para fazer com o tile, a gente não precisou usar no Photoshop. Mas é importantíssimo que a UV esteja organizada para ela ter o movimento aqui funcionando direitinho, beleza? E a gente separa como um multi-sub-object, né? Em outros softwares deve ter outro nome, mas acredito que existe também esse mesmo mecanismo, mas é onde você cria um único material cabeça para todos e cria slots, né, para cada shader diferente que você quer. E aí você aplica no objeto aqui, no personagem, este material, e nas propriedades dos polígonos dele você pode setar qual ID que ele vai corresponder desses materiais. No caso aqui tem 12, então ele deve ter 12 IDs diferentes aqui, beleza? Alguns a gente separa como dentes e língua, dentes e língua, os olhos, que são uma coisa à parte que a gente acaba aproveitando de um para o outro. Mas quando é só do personagem, a gente faz toda essa estrutura aqui para cada um deles. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a parte de texturas e materiais. Espero que vocês consigam também melhorar isso e que tenha aberto algumas portas aí na cabeça de vocês quando vocês forem produzir aí o projeto de vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo!